Boa noite, está no ar mais uma edição do Roda de Entrevista, o seu programa semanal. Hoje recebemos o secretário estadual de governo, Tairone de Martino, que até recentemente foi também diretor de comunicação da Associação Filhos do Pai Eterno. Passe Livre Estudantil, programa Goiás na Frente, Governo Junto de Você, o cenário político em Goiás e a trajetória política do secretário. Estes serão alguns dos assuntos que vamos abordar no programa de hoje. Secretário, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite, Angelisita. Boa noite aos nossos amigos jornalistas que estão aqui. É um prazer poder participar aqui mais uma vez deste programa. Prazer é nosso inteiro. E para ajudar na conversa com o secretário Tairone de Martino, temos os jornalistas convidados, a Maria Augusta do Planalto, do Diário da Manhã, que volta com a gente aqui. Maria Augusta, muito obrigado por estar com a gente aqui. Boa noite, eu que agradeço o convite. E o Iago Salles, do Jornal Opção, fazendo a sua estreia aqui com a gente, né, Iago? Espero que seja a primeira de muitas oportunidades. Muito boa noite. Obrigado. Secretário, vamos começar pelo assunto mais recente. Esse final de semana nós tivemos as provas para a seleção dos estudantes, os jovens candidatos a participar do programa Goiás Sem Fronteiras, que é um programa específico da sua pasta, Secretaria de Governo. Explica para o nosso telespectador o que é esse programa, quem pode participar, enfim, as linhas gerais desse programa. Tá, antes de falar do programa, eu não posso deixar de registrar isso. Eu estou aqui extremamente orgulhoso de poder estar numa bancada em que você, Angelisita, está apresentando. Digo isso porque eu sou jornalista e você foi meu professor, então eu aprendi muito com você, além do fato de que, tendo sido meu professor, foi o meu orientador do meu trabalho de conclusão de curso. Dos tostões aos milhões. Isso, foi um trabalho muito bacana, então é uma honra minha poder participar aqui neste momento. Quebrando a regra e o protocolo, eu agradeço e fico sensibilizado. Então, sobre o Goiás Sem Fronteiras, o que é esse programa? Nós, desde quando eu assumi a Secretaria de Governo, o governador Marconi Perillo tinha feito uma determinação no sentido de realizar um programa que ele há muito tempo estava querendo realizar no Estado, que era poder levar estudantes para ter cursos no exterior, no sentido de esses estudantes poderem voltar para Goiás e eles contribuírem para o desenvolvimento do Estado. Então, tem várias linhas esse projeto. É dividido em 3 principais eixos. Quais são esses eixos? Voltado para ensino médio, voltado para pós-graduação e voltado também para empreendedorismo. Nós estamos focando neste primeiro momento, até porque essa é a responsabilidade da Secretaria de Governo, a parte voltada para o ensino médio, que vai ser um período de 6 semanas, na verdade 2 aqui, 4 no exterior, de imersão para os estudantes que forem estudar, por exemplo, língua inglesa, empreendedorismo, liderança, governança, e aí eles vão aprofundar nesse conhecimento e depois voltar para cá. O outro eixo vai ser feito pela FAPEG, que é um curso mais... A Fundação de Amparo à Pesquisa do Governo, Isso, né? que aí vai ser um período mais extenso, não vai ser de imersão, vai ser de 1 ano a 2 anos, que aí é o trabalho de pós-graduação no exterior. E o outro vai ser pela SEDE, Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Goiás. O que essa SEDE vai propor? Para empresas que tenham estudantes e que queiram aperfeiçoar em alguma técnica no exterior, eles vão também oferecer formação nesse sentido. Então, eu estou muito feliz porque a gente conseguiu tirar esse programa do papel. A primeira turma vai agora em novembro, vai ficar novembro e dezembro nos Estados Unidos. Nós tivemos, na última semana, a seleção dos estudantes. Então, nós tivemos quase 6 mil inscritos. Nós tivemos aí um número de faltas de aproximadamente 1.000 estudantes que não foram fazer a prova, mas a maioria foi fazer a prova e nós vamos ter um resultado agora nos próximos dias. Já tem até gabarito divulgado, o IBRAE que fez a elaboração das provas, que por sinal foi muito bem elogiada a elaboração, e agora a gente vai ter o resultado concreto, efetivo do Goiás Sem Fronteira, e nós vamos levar, neste primeiro momento, 125 estudantes de escola pública, e esse é o grande detalhe do programa, só para a escola pública, só para as pessoas que não, talvez teriam condição de ir para
um país no exterior fazer um estudo. Então, essa é a grande diferença deste programa. Por que só os Estados Unidos? Não tem outro país também na lista dos 125, né? Na verdade, o programa ele vai poder oferecer para outros países. Então, por exemplo, nós teremos alguma ação em língua espanhola, depois nós teremos alguma outra ação em outro lugar, por exemplo, o Canadá, ou até mesmo algum outro país da Europa. Então, ele não é fechado para os Estados Unidos. Agora, nessa primeira turma, que é a gente não pode mandar uma turma e dividir ela para 2 lugares. Então, essa primeira turma vai para os Estados Unidos. Mas o ano que vem, quando continuar o programa, muito provavelmente será oferecido para outras línguas também. Você disse que são 4 semanas lá e 2 aqui. Isso. O que são essas 2 semanas aqui? Aqui é uma semana de preparação. Primeiro, para fazer estudos também nessa linha que a gente falou de governança, de empreendedorismo, de liderança com a nossa língua. Então, para ter noções básicas para poder ir para lá. O aluno não precisa saber inglês para poder participar. Precisa, porque na prova, na verdade, a prova... Tem até prova de inglês. Né, a prova, foram 5... eixos as provas. Então, nós tivemos perguntas de português, perguntas de matemática, pergunta de ciências e pergunta de atualidades. E o principal peso da prova foi pergunta de inglês. Então, precisa, porque a gente vai fazer um curso de imersão. Então, obviamente, a pessoa já tem que ter pelo menos o básico de inglês. Agora, quando a gente fala que esses estudantes eles vão fazer esse curso aqui, é para um pouco aprofundar em algumas coisas do tema que depois eles serão utilizados lá já na língua inglesa. Iago. Sim. Vocês receberam vários prefeitos, né, 246, para destinar 10 bilhões de reais. Como está sendo o acompanhamento? Está vendo a transparência? Os municípios já estão aplicando esses recursos? Isso é extremamente importante, porque a Secretaria de Governo, depois que eu assumi, eu fico muito feliz por isso, a gente conseguiu dar uma movimentação muito grande para ela e estabelecer diversas ações. Mas não tinha antes movimentação? Não, tinha, sim, mas assim, a gente conseguiu dar uma cara nova para a Secretaria. Por exemplo, a questão dos convênios. Quando eu assumi, eu vi que era possível fazer os convênios pela Secretaria de Governo. Fui atrás do governador e falei, governador, nós temos essa possibilidade, eu fiz esse material, a gente mandou para a gráfica, esse material foi feito, a gente entregou para todos os prefeitos. Aí todos os prefeitos começaram a chegar no governador e falar, nós queremos convênio, nós queremos convênio. Por quê? Porque viu que era uma possibilidade real de a gente estabelecer os convênios para os municípios. E o governador já tinha o interesse de lançar um grande programa de investimento no Estado, que na verdade os 10 bilhões é para o programa todo. E para os convênios é a ordem de 500 milhões. Então, esses 10 bilhões para o programa todo, ele vai atingir várias áreas. Então, por exemplo, a gente tem a parte de investimento da CELG. Então, a CELG vai fazer um grande investimento no setor privado para desenvolvimento da energia elétrica de Goiás. A gente tem as malhas viárias, ou seja, as rodovias de Goiás. Quem está viajando no estado está vendo construção, reconstrução, criação da terceira faixa. Então, nós temos várias ações dentro do Goiás na frente. Por exemplo, construção de hospital, construção de unidade escolar, várias ações. E na parte dos convênios, que é de responsabilidade da Secretaria de Governo, a gente está celebrando convênio com todos os municípios. O governador mandou uma carta para esses municípios, destinando uma quantia de acordo com a realidade do município, o número de habitantes, e esses prefeitos estão vindo até nós. E aí eles estão trazendo as demandas. Hoje nós já celebramos mais de 100 convênios, ou seja, 100 convênios, as pessoas já estão recebendo dinheiro, já receberam ou a primeira ou a segunda parcela para poder fazer o investimento. E a maioria dos investimentos é para a área de asfalto, que isso também para a gente é muito gratificante, ou seja, eu já morei em rua de terra, em que a gente tinha muita dificuldade, período de chuva era lama, período de seca, poeira. E eu sei o que é você morar numa rua de terra. Então, agora, o Estado, o governo de Goiás está ajudando as prefeituras a levar ou recapeamento ou asfalto na porta de muitas famílias que não têm. Quais são os critérios, por exemplo, para que ele receba esse recurso, a prefeitura? Na verdade, não existe um critério específico. O critério o governo determinou um recurso que o prefeito vai poder aplicar onde ele quiser. A partir da demanda do município. A partir da demanda do município. O município que vai escolher, eu quero o asfalto.
Não, eu quero construir uma unidade de saúde. Qual é a contrapartida dessa prefeitura? Ela tem que dar uma contrapartida aí de 1%, que é um valor simbólico, mas o objetivo do programa é, de fato, repassar recursos para os municípios. Porque a gente tem um problema com a distribuição de impostos no nosso país, e por isso a gente precisa rediscutir muito a questão do pacto federativo para que os municípios, para que o município possa ter condição de ter mais recursos. Então hoje os municípios estão com muita dificuldade financeira. Então o governador Marconi Perillo, com o interesse de ajudar de fato os municípios, repassou esses recursos para apoiar os municípios, sem pensar em ter nada em troca. O que a gente quer em troca é que a obra seja executada e que a população seja atendida. Vai haver um controle sobre isso? Vai ter um acompanhamento? Porque em tempos de desvio de dinheiro público, como que o governo do Estado vai fiscalizar esse recurso? Ele está sendo aplicado, se essas obras estão sendo... Está tendo execução dessa obra? Secretário, vamos responder essa pergunta depois do intervalo, que o primeiro bloco já foi e a gente contextualiza de novo, Iago. O convidado especial de hoje do Roda de Entrevista é o secretário de Governo, Tairone de Martino. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o secretário de Governo, Tairone de Martino. No bloco anterior, o Iago, do Jornal Opção, fez uma pergunta para o secretário, eu tive que interromper até para o secretário responder com mais tranquilidade. Iago, por favor, reformule a sua pergunta. Eu queria saber como que está sendo o controle desse recurso aplicado no Goiás na frente. O objetivo é garantir toda a transparência em tudo. Quando a gente fala de convênio do Estado, ele está subordinado a toda a legislação que determina quando você faz algum convênio, alguma coisa na área pública. Então, por exemplo, a gente está mandando tudo para o portal da transparência, quem entrar vai ter acesso a todos esses dados. O município é obrigado também a colocar no portal da transparência. A gente, inclusive, está fazendo um nível de competitividade, assinando um termo para que o município mostre os resultados efetivos de todas as questões. A gente também tem todos os convênios, depois que ele é firmado, mandado para a Controladoria Geral do Estado, que faz o trabalho de fiscalização, e também estamos submetidos a todas as ações do Tribunal de Contas dos municípios e também ao Tribunal de Contas do Estado. Então, todo o trabalho que é necessário para dar transparência, para dar tranquilidade para que o recurso seja investido, está sendo feito. Inclusive, da minha parte, no sentido de a gente ter equipe técnica para poder fiscalizar a obra, porque a gente tem os gestores que vão avaliar. A primeira e a segunda parcela, ela é repassada independente de prestação de contas, mas a terceira parcela, ela só é repassada depois que o prefeito fez a prestação de contas da primeira e da segunda, ou seja, como ele investiu a primeira e a segunda parcela, aí que a gente libera o recurso da terceira parcela. Secretário, agora, no aspecto administrativo e até jurídico, vocês até têm a legislação que é lógico que vocês são obrigados a cumprir. Mas e no aspecto político, ou seja, está havendo um contato com os 246 municípios goianos. Para o senhor, secretário, politicamente, e para o governador, até que ponto é interessante, qual que é o objetivo político em cima disso? É lógico, vocês são políticos. Na verdade, assim, o objetivo principal é terminar um mandato, um governo em alta, e é isso que o governador Marconi Perillo tem demonstrado, independente de questão eleitoral, porque quando as pessoas falam de questão política, pode levar para o aspecto eleitoral. Eleição, a gente está preocupado só no ano que vem, ou seja, a gente tem que pensar só no ano que vem, a gente não vai interferir a gestão com o aspecto eleitoral. Agora, obviamente, o governador Marconi Perillo, eu, enquanto secretário de governo, nós queremos terminar este governo com um resultado efetivo. Ou seja, a minha passagem na Secretaria de Governo não pode ser mais uma passagem. Eu tenho de mostrar o que eu vim fazer, o que eu estou na política, como que eu estou atuando na política. Então, todo esse trabalho que eu tenho desenvolvido é para dar esse resultado e que isso, claro, vai ter resultados políticos para a minha vida, para a minha história. Eu vou poder, quando eu tiver lá os meus 60, 70 anos, poder olhar para trás e dizer, eu fui responsável por esse momento importante na história de Goiás. Eu acho que é isso que fica no aspecto político, não pensando em nada no aspecto eleitoral, mas pensando no resultado efetivo de que um programa desse pode, de fato, mudar e ajudar a vida das pessoas, que é o papel principal de quem está na política e quem está governando. Tairone, falando em eleição, quem vai ser o candidato da Igreja Católica? O senhor ou o Francisco Júnior?
Na verdade, o Francisco Júnior é um amigo meu. Assim, as pessoas estão colocando aí alguns conflitos que eu acho que eles não existem. Primeiro o seguinte, a Igreja Católica ela não assume e nem pode assumir, e eu sou uma pessoa de dentro da igreja e sempre defendi os preceitos da igreja em todos os aspectos, ela não pode assumir uma candidatura efetivamente. Então, nem eu e nem o Francisco vai poder ser e deve ser o candidato oficial da igreja. Essa oficial não, mas tem um apoio da Igreja Católica. Pode ter apoio de lideranças da igreja, é diferente de ter um apoio oficial. Ou seja, algum padre, ele pode querer votar em mim por saber que eu sou uma pessoa correta, séria, alguma liderança pode me apoiar nesse aspecto, mas não assim, a igreja vai entrar nos templos e fazer campanha, porque isso não é a prática e nem a autorização nem do Dom Washington e nem dos nossos bispos do Regional Centro-Oeste, da qual a gente todo aqui está submetido. Só para concluir essa questão, o Francisco Júnior, a gente conversou várias vezes, ele ainda está num processo de definição, saíram algumas notinhas aí, mas ele falou para mim que está ainda a tomar uma decisão efetiva. Ele pode ir a federal? Ele pode ir a federal, ele pode ir a estadual. Então nós podemos ter uma chapa aí, Francisco Júnior federal e Tairone estadual. Pode ser, e pode ser que os dois sejam candidatos a federal, ou seja, o importante é ir no processo eleitoral. Há uma revelação aqui, hein, deputado federal. Eu tenho uma tranquilidade que é o seguinte, eleição, você não disputa com o outro, principalmente na eleição proporcional. Eleição, você precisa buscar o voto. Porque voto tem para todo mundo. Nós temos 7 milhões praticamente de pessoas no estado de Goiás. Se a gente for ver o número de eleitores, também cerca de 5 milhões. Um número de quase 5 milhões de eleitores. Então, eu preciso, se eu quiser ser eleito deputado federal, ter em média de 100 a 150 mil votos se eu for candidato. Então, tem voto para todo mundo. Óbvio que eu e o Francisco, por ter essa relação, nós estamos conversando bastante, podemos ter um trabalho aí de unidade, mas isso, eu acredito que o importante somos duas pessoas corretas, duas pessoas sérias, duas pessoas que têm um vínculo com a igreja e que querem ajudar na contribuição da mudança da nossa sociedade. Como fica essa busca por votos lá em Trindade? Porque lá tem a Flávia Moraes, né, que é muito forte. Lá em Trindade, você fez uma pergunta interessante. A Flávia tem uma história lá. Além de ter uma história, ela foi primeira-dama do município, então ela tem um público dela. Hoje eu tenho um trabalho forte em Trindade também, no aspecto social. A minha esposa é de Trindade, é trindadense. Hoje o prefeito Jânio da Rocque é um excelente prefeito que tem feito uma grande gestão em Trindade. Me apoia para esses projetos que nós estamos discutindo internamente. É uma das pessoas que tem incentivado e pedido para que eu seja candidato, apesar desse momento ainda de definição, porque eu sempre digo, eu estou focado em terminar bem o meu trabalho lá na Secretaria de Governo. Mas, sendo candidato, é uma das pessoas que já se colocou à disposição de me ajudar e contribuir em Trindade. Então, eu acredito que, do mesmo jeito que eu falei da disputa em relação a qualquer coisa no aspecto da igreja, de votos de quem é católico, que eu acho que quem é católico tem o direito de votar em quem é católico, mas tem o direito de votar em qualquer outra pessoa. Acho que o voto ele é muito livre. Do mesmo jeito é a população de Trindade que vai poder escolher. Eu só espero o seguinte, que todos saibamos escolher bem os nossos representantes, os nossos deputados federais, para a gente não passar o que a gente está passando hoje no Congresso. A gente precisa eleger gente nova na política. Vamos falar sobre o Congresso, mas eu quero entrar num outro aspecto aí, reforçando muito essa questão de Igreja Católica, e a gente vê um crescimento muito grande da famosa bancada evangélica, inclusive na bancada federal de Goiás. Vocês, eu falo vocês enquanto Igreja Católica, não estão perdendo tempo ou está havendo uma articulação para que não seja o candidato do arcebispo, do santuário, mas enfim, naquele trabalho de base da Igreja Católica, ela recupera algum terreno que tem perdido com resultados do crescimento da bancada evangélica em Brasília e a diminuição de vocês católicos? O que a gente precisa refletir é o seguinte, para que nós vamos eleger deputados de uma ou outra religião? É só para falar, não, eu sou da bancada evangélica, eu sou da bancada católica, alguns lá é da bancada ruralista, outros é da bancada da bala, ou seja, nós temos todas as possibilidades em Brasília. O que a Igreja Católica prega, e eu acho que isso é extremamente correto, independente de você falar assim, eu vou eleger alguém para ser um representante e lutar por os interesses de um segmento, ela pensa o seguinte, quem é a pessoa que vai lutar pelos interesses da sociedade? A Igreja Católica é muito
clara nesse aspecto. Ou seja, independente de qualquer coisa, se é um candidato católico ou outra coisa, claro, melhor se a gente puder eleger os católicos, mas independente de qualquer coisa, qual que é o princípio dessa pessoa? O que essa pessoa defende? Essa pessoa, quando for colocada numa votação entre alguma coisa que a população quer e aquilo que a população não quer, ela vai votar como? Ela vai votar a favor da população ou ela vai votar contra a população? Então, é esse o preceito. Ela vai ter os valores de ética, os valores de família, os valores de respeito à vida, de dignidade, de humanidade. Então, qual que é o perfil desse candidato? Então, a igreja, ela entra na campanha, ela entra na eleição, só que ela entra orientando para que a população possa votar bem. Tairone, você começou sua carreira política no Partido dos Trabalhadores e agora você está no PSDB. Eu gostaria de saber o que fez você escolher o partido, sendo que eles parecem ser tão opostos, né, digamos assim. E só para relembrar para o telespectador que não acompanhou a Par e Passa, como foi a sua saída do PT também? Tá, a primeira questão é o seguinte, eu sempre digo que nos partidos a gente tem pessoas boas e ruins, todos os partidos. Eu, por exemplo, tenho muitas pessoas do PT que eu admiro, que são pessoas boas, corretas. Por exemplo, eu tenho uma admiração, um respeito pela Marina Santana, que sempre foi uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Que também trabalha muito dentro da Igreja Católica. Né? O Pedro Wilson foi um prefeito que, apesar de ter críticas pontuais da gestão, mas ninguém fala que o prefeito Pedro Wilson, quando foi prefeito, foi desonrado, desonesto. Então, acho que são valores que a gente precisa ter na vida política, entendeu? Agora, por exemplo, tendo em vista isso, no PSDB nós também temos pessoas muito boas e nós temos pessoas ruins. Eu, por exemplo, não sou a favor da atitude do Aécio Neves, do jeito que ele falou, do jeito que ele se comportou. Eu acho que aquilo lá não é a atitude de um senador da República. Falo isso com tranquilidade, sendo do PSDB e sabendo que ele era o presidente do meu partido até pouco tempo. Temos aqui um cabeça preta do PSDB, naquela divisão que o partido tem, então. Na verdade, eu não diria isso. Assim, eu diria que eu sou uma pessoa que acho que a política está além de partido, ou seja, isso é em qualquer lugar. Eu sou da Igreja Católica, mas na Igreja Católica tem gente boa e tem gente ruim. Na Igreja Evangélica tem gente boa e tem gente ruim. Aqui numa televisão tem gente boa e tem gente ruim, no meio jornalístico. Ou seja, isso não é de um partido, isso é da vida. Nós vamos encontrar na vida pessoas boas e pessoas ruins. Então, quando eu fui para o PSDB, eu tinha essa consciência. Eu encontrar no PSDB pessoas boas e ruins, do mesmo jeito que no PT tinha pessoas boas e ruins. Agora, o que fez eu sair do PT, que na verdade não foi uma opção, eu não saí, eu fui expulso do PT. E por que eu fui expulso? Porque eu me posicionei contra uma coisa que o PT sempre condenou, que foi o aumento de imposto. Ou seja, foi junto com o vereador Felisberto, né? Isso, quando eu fui candidato a vereador, eu sempre falei, nós vamos defender as minorias, nós vamos defender a população, eu sou de igreja, vou defender o povo. Aí quando chego na gestão, a gestão, e a prefeitura era do PT, determinou que eu votasse de um jeito que eu não concordava, que não fazia parte da minha história. Pra você ter ideia, se hoje a população de Goiânia não paga 400 a mais de IPTU... 400%. 400% a mais de IPTU foi por causa da minha luta. Por exemplo, quem paga R$100 de IPTU, se a gente não tiver feito a ação que nós fizemos, ia pagar R$500. Quem paga hoje R$1.000 de IPTU, se a gente não tivesse feito a ação que nós fizemos, ia pagar R$5.000. Então, eu tenho tranquilidade com a luta, porque eu sou palestrante de igreja. Eu sou uma pessoa que vou na feira, visito vários lugares. Como que eu chegaria nesses lugares tendo votado contra a população? Como eu teria coragem de falar para as pessoas que votaram por causa do meu caráter, do meu princípio, numa próxima eleição, pedir voto, por exemplo, se eu for candidato a deputado federal, tendo votado contra a população e contra o interesse. Então, eu tenho deixado isso muito claro. Estou no PSDB, ganhando a eleição, quero ir, se eu virar deputado federal, para a Câmara dos Deputados. Mas se lá precisar votar alguma coisa contra o partido, a favor da população, e que seja princípio meu, eu não tenho dúvida de que eu discutirei,
brigarei, tentarei mudar a posição dentro do partido, igual eu tentei dentro do PT. Mas eu não vou ser uma pessoa que vou ser submissa ou manipulada pelo partido. Eu vou tentar colocar minhas ideias dentro do partido e mudar, se for o caso, a posição do partido. Agora, o meu voto, as minhas posições, sempre vai ser de acordo com a minha coerência, daquilo que eu acredito, dos meus valores, dos meus princípios e em consonância com o que fala a população. Eu sempre falo, quando eu votava qualquer coisa lá na Câmara Municipal, eu falava, se eu não fosse vereador, se eu estivesse do lado de lá, assistindo pela televisão, vendo tudo que está acontecendo, qual seria a minha posição? Aí, a partir dessa posição, que eu me via não sendo vereador, era a minha posição no mandato. Isso também Maria Augusta, vamos deixar a pergunta para depois do intervalo, e aí você reformula a pergunta. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o secretário estadual de governo, Tairone de Martino. Antes do intervalo, a Maria Augusta do Planalto, que é do Diário da Manhã, estava com uma pergunta preparada. Maria Augusta, é com você. A gente estava falando, né, sobre a sua ida para o PSDB e você ter sido expulso, como você disse, do Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de saber qual foi o motivo da renúncia do cargo de vice-governador na chapa do Antônio Gomide na última campanha. Campanha para governador, Isso, né? É porque a minha expulsão aconteceu nesse período. O que aconteceu? Isso tem a ver com a sua expulsão? Totalmente. O que aconteceu? Então não é só a questão do reajuste na Câmara dos Vereadores. Não. O que tem a ver com, dentro do processo todo, foi a votação do IPTU que ocasionou todas as coisas. O que aconteceu naquele momento? Eu era o candidato a vice dentro da chapa. Aí, eu fui lá e votei contra o aumento do IPTU, porque eu tinha a minha convicção de que eu não poderia votar aquela matéria. Quando eu votei contra o aumento do IPTU, o partido me suspendeu e iniciou um processo de avaliação da possibilidade da minha expulsão. 30 dias. Aí eu peguei e falei assim, olha, espera aqui, eu sou candidato a vice, estou suspenso pelo partido, nunca na história do Brasil um candidato a vice ou alguém que estivesse numa chapa majoritária tinha sido suspenso do partido, e eu mandei recado para o partido. Falei, se vocês não olharem isso aí e não derem uma decisão urgentemente sobre esse aspecto, eu vou afetar a chapa majoritária, porque eu sou o candidato a vice. E mandei recado para o partido. As pessoas que tinham de votar, parece que não entenderam esse recado. Quando eu chegava num evento, por exemplo, que tinha lideranças do PT, eu estava sendo hostilizado dentro do próprio partido. Então, o que faria sentido eu ficar numa chapa em que o próprio partido estava contra mim porque eu tinha votado contra o partido a favor da população? Então, obviamente, eu tomei uma decisão para mostrar que aquilo que o partido estava fazendo era uma decisão grave. E eu não me arrependo em nada, porque eu fui coerente com a minha história, com o que eu penso, com o que a população estava defendendo. E em todos os lugares que eu chego, a população fala isso claramente. Tairone, você honrou meu voto. Você foi uma pessoa correta, porque se você não tivesse feito isso, hoje nós estaríamos pagando 400% a mais de IPTU. Então o PT desviou dos seus próprios princípios, da sua trajetória inicial? Eu acho que isso está claro, não só na questão de Goiânia. E assim, eu não estou fazendo aqui críticas, acho que o PT tem acertos e erros, não é só erros. Eu, por exemplo, sempre falo isso, eu acho que o presidente Lula, ele, apesar dos problemas que tiveram, e aí a gente tem de ver o que é herança maldita, o que ficou de fato para a presidente Dilma, mas enquanto ele foi presidente, ele saiu com avaliação de 80% dos votos. Então, eu não posso falar que o governo do presidente Lula, por si só, analisando de forma estratificada, ou seja, pegando só um resultado dele, que ele foi um mau governo. Agora, eu posso ver ao longo da história. O que foi ruim no governo Dilma, porque a Dilma foi uma péssima presidente. Isso foi em decorrência do presidente Lula, ele deixou uma herança maldita. Essa questão da corrupção se comprova, aí a gente vai fazer as avaliações. Mas a gente percebe que o PT teve, sim, inúmeros erros. E a sua avaliação do governo Michel Temer? Na verdade, assim, eu acho que é até complicado você avaliar um governo da forma como está sendo o governo do presidente Michel Temer. Primeiro que você elege uma pessoa com um pensamento, com uma ideologia, que foi o presidente Dilma, eu estou falando da maioria da população, aí uma outra pessoa assume,
fazendo um trabalho para derrubar quem era o presidente. Então, você acaba não tendo muita credibilidade no aspecto político. Então, por isso que eu acho que ele não consegue avançar nos níveis de popularidade, porque a população vê, mas peraí, esse cara foi oportunista para estar onde está. O que eu posso dizer é que aí eu acho que não é só questão de ser o presidente Temer. Eu acredito que agora está se acertando mais na questão econômica. Mas eu acho que está acertando mais não é porque o presidente Temer é um bom presidente ou coisa do tipo. Eu acho que está se acertando mais porque ele deu uma autonomia para uma equipe econômica que o próprio Lula lá atrás falava assim, Dilma, coloca o Henrique Meirelles, muda essa equipe econômica, que a Dilma não ouvia. Ou seja, a Dilma era tão ruim que não ouvia nem só o seu próprio criador, que foi o Lula. Então, essa a avaliação que precisa ser feita. Do ponto de vista da economia, do presidente Michel, do Henrique Meirelles, foi presidente do Banco Central, agora secretário, ministro da Fazenda, ele sim, acho que tem dado uma atuação, uma cara de a gente poder contornar essa crise econômica que a gente tem passado. Então, nesse aspecto, eu acho que o presidente Temer tem acertado de deixar uma equipe econômica que tem mais capacidade do que a que tinha antes para fazer o país crescer. Mas você acha que a investigação dele deve ser levada adiante? Você acha que isso vai acontecer na Câmara dos Deputados? Eu sou a favor de todas as investigações. Obviamente, eu sou a favor de ele ter de pagar tudo aquilo que ele fez de forma errada. Agora, sinceramente, nós estamos aí há 1 ano para terminar o mandato dele. Eu não sei o que seria o reflexo negativo de a gente ter mais uma troca de presidente. Mas parece que tem até uma articulação lá. O Maia tem trabalhado muito de forma nos bastidores, sem ser de forma explícita, para talvez vir a ser aí um nome possível. Enfim, eu acho que seria muito ruim para o país, independente de qualquer... Poderia ser quem fosse. Muito ruim para o país. Mais uma troca, mais um problema em relação à questão eleitoral. Mas não é muito ruim também ter um presidente da República denunciado 2 vezes a imagem do país muito mal, quer dizer, sem credibilidade política nenhuma? Concordo plenamente. Por isso, o que eu sou a favor? Só que a legislação não permite isso. Aí a gente entra no aspecto de a gente ter uma legislação, uma Constituição que a gente também precisa seguir. Mas se a gente pudesse ter feito isso lá atrás... E se a nossa Constituição permitisse, eu era a favor que a gente pudesse ter novas eleições gerais, novas eleições para o presidente da República, porque eu acho que só vamos sair dessa crise, só vamos sair deste problema, só vamos sair dessa situação no dia em que tiver eleições diretas e que a gente poder virar a página desse momento crítico que a gente está passando. Nós estamos passando, desde a eleição do 2º mandato da presidente Dilma, nós estamos passando uma situação dificílima no nosso país, de instabilidade política, de instabilidade moral, de vários aspectos, e por isso que nesta eleição que a gente vai ter o ano que vem, é importante que a população renove os quadros políticos, porque se a gente depender do que está aí, infelizmente, muita coisa ruim vai continuar acontecendo. Fernando, como que reverbera esse discurso mais brando do Papa Francisco em relação à homossexualidade, casamento homoafetivo, na Igreja Católica em Goiás, lá em Trindade, e como que seria a sua atuação numa eventual candidatura e em relação a esse tema, assim, que hoje tem que ser pautado sempre? O que eu defendo é aquilo que o Papa Francisco disse. Quando ele não é que ele defende, não é que ele incentiva. O que ele se posiciona todos nós precisamos ser aceitos e a igreja precisa acolher a todos, independente dos seus pecados. Todos nós temos pecados, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos limitações. E aí, se alguém tem alguma questão que a igreja possa se considerar pecado, outros segmentos podem às vezes não considerar pecado, mas diante da realidade do mundo, a igreja não vai excluir ninguém, a igreja vai acolher. Então, a igreja tem de acolher a todos. E foi o que o Papa Francisco falou. Ou seja, ela vai acolher o homossexual, ela vai acolher a mulher que separou, porque, independente de ter separado, porque a igreja preza o casamento, a Constituição, de você não ter separação. Mas a igreja não pode virar as costas para uma mulher porque ela separou. Então, a igreja ela precisa acolher a todos, e eu defendo essa tese de que a igreja acolha a todos. Mas como deputado federal, por exemplo, você votaria pela criminalização da homofobia, por exemplo? Não, a questão... Você se pautaria pela fé ou pelo social mesmo, pela necessidade de se combater crimes
relacionados aí de ódio, né? Eu sou uma pessoa que sempre defendi a vida. Então, por exemplo, eu tenho absoluta certeza, se eu chegar aqui no Papa Francisco e falar, Papa Francisco, você é a favor de alguém ir lá e espancar uma pessoa homossexual ou qualquer outra, ele vai ser absolutamente contra. Eu tenho absoluta certeza disso. O valor que Jesus passou nos ensinamentos cristãos foi de vida, foi de valorização do outro. Quando a prostituta estava sendo apedrejada, Cristo falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, os meus preceitos e os meus valores nas minhas votações vão ser nesse sentido, de valorizar a vida. A gente pode condenar, se for o caso, o pecado. Agora a gente tem de acolher o pecador e dar dignidade de vida para ele. Agora, falando em Papa Francisco, foi notada a ausência dele aqui agora, né, na comemoração dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Ele até quando esteve no Brasil uns anos atrás disse que voltaria. Teve gente até que falou que foi um protesto velado até a situação do país de não querer encontrar com Michel Temer. Como é que você avalia isso? O que você sabe lá de dentro de bastidores da Igreja Católica? Por que o Papa não veio? Na verdade, é a questão de agenda mesmo. Eu não acho que foi nenhum tipo de protesto velado, não. A gente, inclusive, tinha um interesse, fizemos uma grande campanha aqui em Goiás também, lá no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, inclusive um baixo-assinado, que a gente teve milhões de assinaturas para poder, na vinda dele ao Brasil, que ele pudesse chegar à Trindade também. Infelizmente, ele não confirmou essa vinda. Acredito que, em virtude da grande agenda, ele até fez um pronunciamento que foi passado em Aparecida, que depois foi distribuído nos WhatsApps, nas redes sociais, e que ele diz claramente, eu gostaria muito de estar aí e não estou, porque a vida de um Papa não é fácil. Eu preciso também, além das viagens que eu preciso fazer, outros países que ele não visitou até hoje, eu preciso cuidar das questões administrativas da Igreja. Ok, vamos então para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o último bloco da entrevista com o secretário de governo, Tairone de Martino. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o secretário estadual de governo, Tairone de Martino. Secretário, no bloco anterior só mencionou o prefeito Paulo Garcia, que continuaram amigos, etc. Eu queria o seu sentimento em relação à morte do prefeito esse ano. Como é que foi da sua saída do PT? Como é que foi a relação de vocês depois disso até a morte dele? Na verdade, eu tenho uma alegria grande de poder ter restabelecido a amizade com ele, ainda com ele em vida. Porque eu sempre digo, a política, às vezes a gente pode ter um conflito. Eu tive um conflito de ideias com a gestão dele, com a votação do IPTU, que foi o que a gente brigou e o que aconteceu, esse problema interno quando eu estava no PT. Mas depois que eu saí do partido, nós tivemos a oportunidade de se encontrar, como eu era vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, num evento do aniversário de Goiânia, lá em Campinas. E aí, na hora que eu sentei na mesa para presidir, enquanto o presidente foi fazer o discurso, eu cumprimentei o vice-governador, Zé Hélio estava do meu lado, e o prefeito Paulo Garcia estava do meu lado esquerdo. Eu virei para ele, para ver se eu o cumprimentaria, ele estendeu a mão para mim e eu cumprimentei. Na hora que eu cumprimentei, ele falou assim, nós precisamos conversar. Eu falei assim, eu também quero que a gente converse. Aí a gente marcou, inclusive o Renato Monteiro depois me ligou, um grande amigo, a gente marcou numa agência de comunicação, inclusive a do Renato Monteiro, a Cantagalo, e a gente teve uma longa conversa. Depois disso, a gente já tinha se restabelecido enquanto contato, amizade. A gente depois fez um café da manhã, também na residência do arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, que cobrava muito de mim e cobrava muito dele. Falava, vocês dois, independente de conflito político, vocês são uma pessoa que construíram várias coisas na política juntos, então vocês deveriam se encontrar. Aí nós fomos nesse café da manhã, o Dom Washington ofereceu para a gente, estávamos o Paulo Garcia e eu e o Dom Washington. E ali a gente selou, de novo, um momento muito bom. A ordem do arcebispo não pode ser descumprida. Eu fiquei muito feliz de poder ter tido esse momento de reaproximação, porque, óbvio, eu não gostaria que ele tivesse partido de forma prematura do jeito que foi, sem a gente ter conversado e resolvido a nossa situação política, pessoal,
do ponto de vista daquilo que ocasionou a partir daquela discussão nossa enquanto ele era prefeito e eu era vereador. Eu acredito que todo mundo na vida tem que saber separar as coisas. Uma coisa é a questão de defesa, de ideias, de preceitos, daquilo que acredita, outra coisa é a questão de amizade. Você foi assessor de imprensa dele, né? Sim, Partiu sim. dele o convite? Como que foi? Sim, na verdade, eu era uma pessoa muito atuante, sempre fui, né? Mas assim, no PT, dentro da estrutura do partido. Então, eu fui uma pessoa que ajudei a organizar o processo para que ele fosse escolhido o vice-prefeito do Íris Rezende à época. Pra você ter ideia, a região da Zonal 147, que é a que eu faço parte, deu a maior vitória para ele, obviamente em função de minha, mas também das outras pessoas, das outras lideranças da região, foi a que deu maior vitória para ele internamente, para que ele pudesse ser escolhido naquela época o vice-prefeito. Na verdade, o PT, naquela época, não sei se vocês vão lembrar, nem queria ter aliança com o Íris lá atrás. Aí, essa Zonal 147 foi determinante para que tivesse essa aliança e, além de ser determinante para que tivesse essa aliança, foi determinante para que o Paulo Garcia fosse escolhido naquela época o vice-prefeito. Falando ainda de Paulo Garcia, de Prefeitura de Goiânia, todos nós sabemos o prefeito Paulo Garcia saiu com um índice de popularidade muito baixa, a candidata dele nem sequer foi para o segundo turno, todo envolvendo também todo aquele processo de desgaste do PT. Pois bem, passados 10 meses da nova gestão do segundo, terceiro, quarto mandato do prefeito, do prefeito Íris Rezende, já não dá mais para falar herança maldita ou qualquer coisa. Como é que você avalia hoje a cidade de Goiânia, o cuidado com a cidade de Goiânia? Eu estive, inclusive, com o prefeito Íris Rezende na semana passada. Eu acho que ele tem noção dos problemas que ele tem enfrentado. Claro, muito em função de problemas da falta de recursos que os municípios têm, aquilo que eu tinha citado da questão do Pacto Federativo. Nós, do governo do Estado, estamos ajudando naquilo que a gente pode. Por exemplo, o governador Marconi Perillo destinou uma comissão de tecnologia que está fazendo um estudo dentro da prefeitura para diminuir gastos, para agilizar no processo de modernização. Inclusive, foi um dos pedidos que o prefeito Íris Rezende fez ao governador Marconi Perillo. E agora também a gente vai celebrar um convênio na ordem de 70 milhões de reais, divididos em 4 etapas, para que a gente possa repassar recursos do Estado para o município. A gente vai pagar metade desse valor, o município pagando a outra metade, então a gente 35, o município de Goiânia 35, para a gente fazer a praça e a leste-oeste chegando ali a Senador Canedo. Então, o que a gente puder fazer para ajudar o município de Goiânia, a gente vai fazer. Eu espero que esses problemas, principalmente na área da saúde, que é o que a gente tem visto aí de mais reclamação da população, dos vereadores, que esses problemas possam ser resolvidos, porque eu sou da tese do seguinte: quanto melhor, melhor. Eu não defendo, nunca fui a favor do quanto pior, melhor. Independente de partido, independente da posição que a outra pessoa esteja, eu acredito que a gente precisa pensar na população. Então, como eu quero o bem da população de Goiânia, como eu quero que as pessoas estejam bem no município, que tenha saúde, que tenha educação, que tenha asfalto, que tenha todas as possibilidades de ter a cidade limpa, a cidade iluminada, eu espero e torço para que a gente tenha aí um resultado efetivo, positivo da gestão de Íris Rezende para o município de Goiânia. Tairone, aproveitando que a gente está falando agora do município de Goiânia, sobre o passe livre estudantil, né? Os estudantes reclamam muito sobre a demora das recargas, que os depósitos não acontecem na data prevista. Por que essa demora? É tão difícil fazer esse depósito na data que foi estimulado? Primeiro, não tem atraso em relação ao depósito. É só porque, às vezes, as contas, as pessoas fazem ela de forma equivocada. O que a gente fala? A gente paga até o 10º dia útil de cada mês. Por exemplo, se a gente for fazer uma conta básica, o 10º dia útil deste mês está acontecendo no dia de hoje. Porque a gente teve sábado, domingo, um feriado e uma emenda de feriado. Ou seja, o 10º dia útil desse mês de outubro está acontecendo no dia de hoje exatamente. Então, eu não posso falar que houve atraso, porque a responsabilidade do Estado é pagar até o 10º dia útil. Aí você vai falar, Tairone, mas por que paga até o 10º dia útil e não o dia 10? Porque, na verdade, a gente paga de acordo com o uso da carteirinha. Quando não tem período letivo, você não tem como ficar pagando
se não teve o período letivo. Então, o 10º dia útil, ele vai controlar se teve ou se não teve aula. Por exemplo, a gente não teve aula no feriado, então eu não posso pagar o feriado, eu vou pagar os dias letivos. Então, esse é o primeiro aspecto. Nós tivemos, aí sim, com razão, a reclamação de muitos estudantes, um problema na transferência de um cartão para o outro. A gente tinha o cartão do passo escolar, que era o do CETRANSP, e aí que é o CET, que na verdade fala CETRANSP, mas hoje o nome do órgão é CET, e agora nós temos um outro cartão que é específico do passe livre. Quando houve essa transferência, nós tivemos 2 problemas. O primeiro é que alguns créditos ficaram no cartão antigo. Então nós tivemos que pegar esses créditos do cartão antigo, contabilizar novamente e jogar para o cartão novo. Então, isso foi um problema e isso teve atraso e alguns dias os estudantes ficaram sem esses créditos. E um outro problema que a gente teve também é que os estudantes que não pegaram até a data que a gente tinha estabelecido como data limite, eles não tiveram crédito recebido no mês passado. Os créditos vão cair agora, nesse 10º dia útil desse mês. Mas é cumulativo, não? Não, não é cumulativo. Você gastou, aí você recebe o que você não o que tiver ali diferente. Por exemplo, se a pessoa tinha 48 passagens, ela gastou 30, ela vai receber 18 passagens. Mas, de modo que eu quero deixar muito claro, hoje o Estado de Goiás pagou quase 9 milhões de passe livre estudantil. Esse dinheiro foi depositado no dia hoje, já está na carteirinha de todos os estudantes. Está na carteirinha desde o meio-dia de hoje. Então, a partir de amanhã, esse estudante, ou quem já utilizou à tarde, já está utilizando com os créditos totais de todas as carteirinhas. Tairone, além de matérias na televisão, tem grupos no Facebook que as pessoas falam, tem fotos, falam, estou a pé, estou indo de bicicleta, estou pegando carona. Você mesmo já contou que andava a pé para estudar. Não é constrangedor para quem era do movimento estudantil, para quem lutou pelo passe livre efetivo. E continua lutando e fazendo com que aconteça. Eu expliquei para você que essas pessoas que estão reclamando, eu deixei claro aqui. É porque elas não pegaram até o dia limite que precisava ter pegado a carteirinha, porque o Estado ele também ele não pode ficar na agenda do estudante. Por exemplo, eu fui lá, peguei a carteirinha, agora eu vou lá e deposito. O Estado ele tem as regras que precisam ser feitas. Você não limita o estudante? Por exemplo, o cara mora lá em Aparecida, ele cai no centro, por exemplo, onde tem atividades culturais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele quer dizer se diminuiu os direitos, a quantidade de viagens para os estudantes? Não diminuiu os direitos, não. Ele só vai à escola, você dá 2 passagens por dia. E se ele quiser ir ao sábado no cinema, tem... Aí deixa eu te falar uma coisa, isso aí não é o Tairone que define. Existe uma legislação e eu cumpro a legislação. No poder público, a gente precisa ter muita clareza disso. Eu não posso fazer aquilo que não esteja em lei. Na vida privada, a gente só não pode fazer aquilo que seja proibido. Ou seja, eu posso fazer tudo o que for proibido, eu não posso fazer, quando é uma empresa privada. Agora, no poder público, eu só posso fazer o que está em lei. Então, a lei diz para mim que o passe livre ele é destinado para ir estudar. Eu não posso, por exemplo, dar o passe livre para a pessoa ir para o shopping. Eu não posso dar o passe livre para a pessoa ir para uma festa. Eu só posso dar o passe livre para estudar. Aí eu tenho responsabilidade legal. Se eu fizer diferente disso, depois eu sofro improbidade administrativa. Então, não é nem questão de o Tairone querer ou não querer. Eu posso dar o passe livre para o fim específico que é para o estudo. Secretário, até para esclarecer o estudante, hipoteticamente, eu acho que isso pode acontecer, algum estudante fez a parte dele correta, mas não está recebendo. Quem ele deve procurar? Onde ele deve fazer a reclamação? O programa Agora à Noite me deixa muito tranquilo de dizer todos os passes livres foram depositados. Ninguém tem problema nesse momento agora. Nós tivemos até o dia de ontem, nós tivemos problema. Por quê? Porque quem não pegou até a data que deveria ter pegado, ficou aí quase 30 dias sem os créditos, mas ficou porque o Estado ele tem as datas de depósito. Então, se eu peguei o passe livre depois da data que o Estado me deu como data de depósito, eu vou só receber no mês seguinte. Então, hoje, a situação está normalizada. Se caso houver algum problema, as pessoas podem entrar no site da Segov, www.segov.gov.br, podem me procurar nas minhas redes sociais, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, Tairone de Martino. Pode ir até a Secretaria de Governo, a gente fica ali no 6º
andar do Palácio Pedro Ludovico. Então, a gente está à disposição para responder e para resolver todos os problemas. O que eu posso dizer é que os créditos foram depositados no dia de hoje em todas as carteirinhas. Maria Augusta. Tairone, o passe livre tem previsão já em Rio Verde, Catalão, Anápolis, de chegar nesses outros municípios, que até então é só na região metropolitana, correto? Isso. Na verdade, era até então, até o semestre passado, era só a região metropolitana. Nesse semestre, já iniciou-se em Rio Verde e em Anápolis. Eu consegui fazer com que a lei fosse aprovada e a população de Anápolis já está com o direito do passe livre, também deve receber, se não recebeu no dia de hoje, deve receber até o dia de amanhã. Falta só algumas definições aí para que os estudantes de Anápolis recebam o crédito nas suas carteirinhas, mas já fizeram o cadastro. Para você ter ideia, o pagamento que nós vamos fazer é em cerca de 600 mil para os estudantes de Anápolis. E Rio Verde também já recebe essa semana, também já encerrou os cadastros lá no município de Rio Verde. Então, a gente já ampliou tanto para Anápolis como para Rio Verde. Agora a gente quer ampliar municípios que as pessoas estão pedindo, Catalão e Jataí. A gente depende de algumas regras, como, por exemplo, bilhetagem eletrônica, a gente precisa fazer contrato com as empresas locais, mas a gente está trabalhando para ampliar também para esse mês. Sim, muito provavelmente semestre que vem, tanto o Catalão como o Jataí já tenham o passe livre estudantil também. Quantos estudantes são beneficiados com o passe livre estudantil em Goiás? Só na Grande Goiânia, na região metropolitana, nós temos quase 90 mil estudantes. Lá em Rio Verde vai chegar a quase 10 mil, perdão, lá em Anápolis vai chegar a quase 10 mil. Quando eu falo desse número, é porque é o número que foram cadastrados, mas ele não existe um limite. Então, por exemplo, se em Anápolis tivesse escrito lá 30 mil, os 30 mil teriam então direito. Não tem limite. Mas os que se cadastraram nessa última abertura de cadastro, em Anápolis vai chegar a quase 10 mil. E no município de Rio Verde, lá a demanda foi menor, a gente está com um pedido ali de mais ou menos 3 mil estudantes. Secretário, falando do futuro, o senhor já falou claramente que a sua intenção é ser candidato a deputado federal. Até me ajude aí nas datas, mas vocês têm um prazo de desincompatibilização, se eu não me engano é março, né? Só que a gente tem um acordo com o governador Marconi Perillo, e eu acho que ele está corretíssimo nisso, é de que quem for candidato, e por isso que eu estou discutindo muito com a equipe, se eu for candidato, a gente precisa definir ainda até o final deste mês, com as pessoas, lideranças. Então, o combinado com o governador é de quem for candidato sairá do governo, se desincompatibilizará até o dia 31 de dezembro, para que ele já possa dar a linha para uma nova equipe, juntamente com o vice-governador Zé Hélito, e possa ter uma equipe para terminar um mandato e não ficar ali pensando em eleição e pensando em candidatura, que eu sou totalmente a favor. Eu, por exemplo, quando estou no governo agora, eu não estou trabalhando em campanha. Agora, se eu for ser candidato mesmo, eu saio do governo, aí eu vou me dedicar à campanha. E conta só pra gente Ou aqui... a pré-campanha, né, para ser legalmente correto. Conta só pra gente aqui, mais ninguém. O governador Marconi sai em março, como ele já falou, ou sai em 31 de dezembro, como os bastidores também circula essa informação? Não, acredito que o governador, até por ser o governador, ele vai ficar aí o máximo que ele puder ou ter de ficar no governo. Então, ele só vai sair mesmo para um processo eleitoral, para disputar a eleição. Não acredito que ele saia antes dessa data, não. Então, eu acho que o governador Marconi Perillo fica até o último dia legal para que ele possa se desincompatibilizar com a possibilidade de ser candidato. Óbvio que tem pessoas que falam de ser candidato a presidente, vice-presidente, a senador. Então, tudo é possível. E para a presidência do PSDB também? Só que a presidência do PSDB, não necessariamente ele precisa se desincompatibilizar. Sim, então, ele falando pode, em termos de futuro dele. Eu acho que ele pode ser eleito em janeiro, ficar janeiro e fevereiro, que são rápidos, meses que vão passar, tendo essa dupla função. Depois ele sai em março, se dedica à campanha e continua contribuindo para o Partido nacionalmente. Ok, eu quero agradecer as participações dos colegas, a Maria Augusta, do Planalto, que é do Jornal Diário da Manhã, o Iago Salles, do Jornal Opção, pela primeira vez com a gente aqui. Foi bom contar com a sua presença, Iago. Agradeço os dois pela participação no programa. Secretário, um minutozinho para o seu recado final para o nosso telespectador.
Eu que quero agradecer a todos por terem assistido, acompanhado, dizer aqui a Angelisita, a Maria Augusta, o Iago Salles, a Ana Lúcia e a minha querida Norma Leite, que é produtora do programa, que eu fico muito feliz de poder participar mais uma vez. Eu participei aqui tanto como entrevistador, ou seja, eu vim para fazer o papel que o Iago e a Maria Augusta estão fazendo. E foi difícil ficar do outro lado? Não, mas aí eu tive uma oportunidade, ainda quando era o programa em roda, de ter vindo para a roda, ter participado, e agora estou sendo entrevistado novamente. Eu fico muito feliz, porque eu acho que isso é um momento da gente prestar conta para a população, é um momento de a gente falar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem como história, aquilo que a gente defende. Então, eu fico muito feliz de poder ter participado mais uma vez deste programa aqui nessa noite. E eu que agradeço a sua participação mais uma vez. Ficamos por aqui, uma boa noite e voltamos na próxima semana. Até lá.